Vamos abrir a palavra em Provérbios capítulo 4. Vamos ler um texto aqui em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há uma versão que diz assim: acima de tudo, guarde seu coração, pois ele afeta tudo o que você faz. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti nesta manhã, porque nós podemos estar diante do Senhor com o nosso coração exposto aos Teus olhos, Senhor. Nós rogamos pelo Teu Espírito Santo que venha em nós descortinar aquilo que necessitamos nessa manhã, Senhor, para aprender mais de Ti. Sobretudo, Senhor, fala ao nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que Te pedimos. Amém. Irmãos, o texto base, então, que nós vamos usar aqui nesta manhã é Provérbios 4, 23. E nós queremos olhar para esse texto e verificar na vida, especialmente de um rei que escreveu Provérbios, que é o rei Salomão, como que essa questão de guardar o coração como fonte da vida se processou na vida de Salomão. Porque quando nós falamos da palavra guardar, nós falamos da palavra esconder, observar. E nós olhamos para a palavra coração, nós vamos entender que a palavra coração, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos entender que esta palavra ela tem o sentido da personalidade da pessoa. Está envolvido mente, está envolvido vontade, está envolvido emoções, dentro desse contexto, coração. Algumas vezes são em contexto literal, mas na sua grande maioria tem a ver com aquilo do qual nós somos feitos, ou seja, a nossa mente principalmente. Quando assim, guarda o teu coração, assim, guarda a tua mente. E é isso que nós observamos na vida de Salomão. Nós vamos verificar que ele não guardou o seu coração de forma como ele escreve aqui em Provérbios. Nós vamos ver que Provérbios é praticamente escrito por Salomão do meio para o fim de sua vida. E nós vamos ver também que essa questão de não ter guardado o coração influenciou principalmente na vida do seu filho Roboão, que depois influenciou na vida do filho de Roboão, que foi Abias. E vai nos mostrar claramente como é importante nós guardarmos o nosso coração como fonte da vida, porque o coração fala do nosso centro, da nossa personalidade. O coração fala, irmão, da sede das nossas emoções. O coração fala da sede dos nossos pensamentos. O coração fala do caminho que nós devemos seguir. Então, por isso que é muito importante nós entendermos essa questão de, sobretudo, o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque o nosso coração é como uma cidadela e nós precisamos nos fortificar em torno do nosso coração com alguns cuidados. Vamos ver alguns textos, irmãos, aqui sobre essa questão de Salomão. Primeiramente, vamos olhar aqui em 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 12. E olha o verso 24 de 2 Samuel, capítulo 12. Então diz assim a palavra: Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e deitou-se com ela, e dela e a ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão. E olha o final desse verso que diz: e o Senhor o amou. Ou seja, então o Senhor amou Salomão. Salomão estava no coração de Deus. E nós sabemos que Salomão foi aquele que sucedeu Davi no trono. Agora avance aí para o capítulo de 1 Reis, capítulo 3, que é o próximo livro que nós vamos agora olhar dentro desse contexto da questão do coração através da vida de Salomão. 1 Reis 3, verso 2. Vamos iniciar do verso 1 para dar contexto aí. E Salomão se apresentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa.
e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E o verso 3 vai dizer: e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos ainda sacrificava e queimava incenso. Agora o verso 9 desse mesmo capítulo: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu povo tão grande? Verso 12: eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então Salomão faz uma oração e pede ao Senhor, nosso Deus, um coração sábio, um coração entendido, principalmente para julgar. E aqui no verso 12 diz que o Senhor, assim, já que você não pediu riquezas, você pediu um coração sábio e entendimento para julgar entre o povo, eu te darei esse coração. Então o Senhor concedeu esse coração, sim, a Salomão. E o verso 13 vai dizer assim: também até que não pediste te darei riquezas, glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. O verso 14 vai nos dizer: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E nós chamamos a atenção para esta palavra se. Há uma condicionante aqui: se andares nos meus caminhos. Por isso que lá em Provérbios 3:5 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não ande nos teus próprios pensamentos. Irmãos, infelizmente, essa oração que Salomão fez aqui, pedindo ao Senhor um coração de inteligência, um coração de sabedoria, Salomão teve um coração dividido. Salomão não teve um coração integral ao Senhor. Salomão não teve um coração totalmente perfeito ou totalmente fiel, completo ao Senhor. Essa é a grande realidade que nós temos na vida de Salomão. Ou seja, quando nós olhamos para Salomão, nós vemos que é uma vida, ou foi uma vida, centrada no eu. Veja que o Senhor diz assim lá no verso 25 de capítulo 12, que nós acabamos de ler, diz que o Senhor amou a Salomão, e diz que também agora aqui Salomão amava ao Senhor. Mas o que aconteceu nesse trajeto da vida de Salomão? Onde foi que Salomão então deixou de ter um coração fiel para com o Senhor? E tudo que está escrito na palavra de Deus, relacionada principalmente à vida dos profetas, dos santos do passado, tem que ensinar alguma coisa para nós. Nós, sobre quem são chegados os fins deste século, nós que estamos na era ou na dispensação da graça, nós temos que olhar para a vida desses homens, homens santos, homens que foram colocados, por exemplo, no caso de Salomão, foi colocado no trono, um rei. Nós temos que olhar para a vida desses homens e tirar princípios para a nossa vida. Não são apenas histórias que está aqui escrito na palavra de Deus, mas são princípios para a nossa vida. Nós precisamos analisar para que não ocorra conosco o que aconteceu com Salomão, no que concerne a não ter um coração perfeito para com Deus, a não ter um coração integral para com o Senhor, porque pode sim acontecer conosco. Nós temos uma vida dupla, não temos uma vida totalmente, ou quando eu falo vida, um coração totalmente centralizado, totalmente devotado ao Senhor, não ter um coração consagrado ao Senhor, que foi que aconteceu então com a vida de Salomão. Quando nós olhamos para esse verso 14, a vida vitoriosa de Salomão estava condicionada à fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. Olha que ele diz: se andares nos meus caminhos, se guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, então prolongarei os teus dias. Agora olha o verso 6:11 desse 1 Reis, para os irmãos verem essa questão da fidelidade, de termos um coração fiel ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque também nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados pelo Senhor antes que houvesse a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor.
O verso 11 vai dizer assim de 1 Reis 6: Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei Davi teu pai. Também, amados irmãos, o capítulo 9, verso 2 até o 4, vai nos dizer. E o interessante é que o Senhor aparece duas vezes a Salomão. E aqui é uma das vezes que o Senhor aparece a ele. A primeira vez está registrada no capítulo 3 de 1 Reis. Então o Senhor diz assim: tornou o Senhor aparecer a Salomão como apareceu em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Observe, irmãos, Salomão pediu ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele, e o Senhor disse: os meus olhos e o meu coração, os meus olhos e o meu coração estará ali todos os dias. Será que a igreja do Senhor nesses dias tem realmente tido essa sensibilidade quanto à questão do Senhor estar com o coração aqui também? Ou será que a igreja nesses dias não tem considerado isso, que o coração do Senhor está entre nós? Porque coração, como eu disse, fala de vontade. Então, será que a vontade do Senhor, será que os caminhos do Senhor têm sido visto e têm sido considerado entre nós? O Senhor diz para Salomão: o meu coração estará ali. Mas aí tem uma condicionante aí. Se andares, veja, irmãos, é uma questão de posição, é uma questão de obediência. Se andares, sim, nós somos filhos de Deus, isso é um fato, isso é algo que realmente está concretizado, que nós somos filhos de Deus. Mas agora, como tem sido a nossa conduta nessa questão? Nós temos realmente andado perante o Senhor? O nosso coração tem sido um coração realmente fiel ao Senhor? Se andares perante mim como andou Davi. Observe que todos esses textos que nós estamos lendo, o Senhor sempre faz uma menção a Davi. Como andou Davi, como andou Davi. E olha que Davi, nós sabemos que Davi foi um homem que cometeu muitos pecados. Muitos, e dentre deles, nós sabemos que ele cometeu aquele pecado com Betseba e também, logo em seguida, matou Urias. Mas olha que o Senhor está dizendo assim: se você andar como teu pai Davi. E nós vamos ver qual a implicação de nós, como pais, sermos um farol de testemunho e de conduta para nossos filhos nesse tempo do fim. Como nós necessitamos de pais com testemunho em nossos dias. Porque este mundo cada vez mais vai chegando à medida final. E nós precisamos, irmãos, nós que professamos o nome do Senhor, nós que realmente andamos nos caminhos do Senhor, nós precisamos ser um testemunho, uma luz, principalmente em nossas casas e principalmente em relação aos nossos filhos. Porque nossos filhos estão olhando para nós, as nossas atitudes, as nossas ações. Então aqui sempre o Senhor faz menção. Observe aí nesses capítulos, nesses versos que nós lemos, que o Senhor faz menção de Davi, assim como andou Davi. E interessante disso, irmãos, é que Davi também foi um homem segundo o coração de Deus. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade, olha essa palavra, vamos observar ela, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres. Primeiramente é uma questão de coração, para depois é uma questão de conduta. Primeiro você ouve ao Senhor falar no seu coração, depois você procede em relação àquilo que o Senhor fala. Para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Só que, irmãos, Salomão negligenciou tudo isso. Infelizmente, a palavra nos diz isso. Ela deixa registrada para nós que Salomão, ele não manteve um coração íntegro.
diante do Senhor. Vamos até o capítulo 11, agora avançando um pouco. Nós vamos permanecer um pouco agora nesse capítulo 11 para tirarmos algumas lições para nós nesse tempo. Aqui está registrada a idolatria de Salomão, capítulo 11. Nós conhecemos muito bem esse texto. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Mas observe inicialmente apenas o verso 31 e o verso 33. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Por quê? Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Ou seja, novamente o Senhor traz aqui a figura de Davi. Ou seja, Davi foi sim, mesmo com os seus pecados que foram manifestos em sua vida, ele foi um farol, ele foi um testemunho para a vida de Salomão. Mas Salomão aqui o que ele fez? Ele deixou o Senhor. Salomão não andou nos caminhos, ou seja, Salomão não teve um coração íntegro para com o Senhor. Ele teve o coração dividido. E o texto vai dizer aqui, no capítulo 11 mesmo, que ele amou muitas mulheres. Agora, olha só como inverte agora. No capítulo 3 nós vemos assim: Salomão amava o Senhor, mas porque ele não teve um coração íntegro, porque ele não teve um coração fiel, agora diz assim: Salomão amava muitas mulheres. Como se não bastasse, além da filha de Faraó, ele teve muitas outras mulheres, e vai dizer que é mais de 1000 entre suas mulheres e suas concubinas. E vai dizer que Salomão, na sua velhice, o texto vai dizer aí, na sua velhice, e na verdade velhice tinha que ser para nós um ponto de maturidade, de integridade. Quando alguém chega na velhice, ela deve estar na sua plenitude, vamos dizer assim. Isso eu estou falando naturalmente, na sua plenitude. Quando a pessoa chega a uma certa idade, a gente pensa que ela está na sua plenitude de capacidade, de entendimento. Mas aqui o texto vai dizer assim que não, que na sua velhice, ele deixou que seu coração fosse mudado ou tomado pelas mulheres que o Senhor disse que ele não deveria tomar como mulheres. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Ou seja, Salomão não permaneceu com o coração íntegro. E o nosso coração, irmãos? Como está o nosso coração? Como está a nossa integridade em relação ao nosso coração? O nosso coração é um coração fiel ao Senhor? O Senhor pode olhar para o meu e para o seu coração e ver que há fidelidade a Ele, que há integridade a Ele? Ou nós corremos o risco do Senhor olhar para o nosso coração, porque o Senhor sonda os nossos corações, e Ele dará a cada um segundo as suas ações, e Ele é aquele que esquadrinha os pensamentos. Será que o Senhor pode olhar para o nosso coração e ver que dentro do nosso coração, o que está dentro dele, eu não estou falando aqui de coração físico, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando do coração no sentido da nossa vida. Será que o Senhor pode olhar para o nosso coração e ver dentro de nós uma fidelidade a Ele, em todos os nossos caminhos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos? Será que quando nós realmente estamos em nossa vida diária, o Senhor realmente tem sido colocado o seu selo de aprovação em nossas vidas por causa do seu Filho? Ou nós temos um coração dividido, assim também como teve Salomão? Por isso que quando Salomão também escreve Provérbios, eu apenas vou ler para os irmãos 10:9, fala assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Essa questão da palavra integridade, ela aparece lá em Gênesis 20, capítulo 20, verso 5, quando Abraão está ali em Gerar, morando em Gerar, ele vai até Abimeleque e fala que Sara não é sua esposa, Sara é sua irmã. E aí o Senhor fala para Abimeleque: não, aquela é a mulher dele. Então Abimeleque fala assim: com sinceridade de coração e na minha inocência, Salomão falando, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Ou seja, ele mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele, não esposa. Então aqui a questão da sinceridade de coração. Nós temos tido um coração sincero diante do Senhor? Como está nosso coração?
porque o Senhor nos amou, irmãos. O Senhor também nos amou, assim como amou Salomão. E o que nos espera para a nova dispensação é um reino. É um reino. Apocalipse diz que nós somos reino e sacerdotes, fomos colocados para governar e ministrar. Será que a nossa vida, ela condiz com aquilo que nós seremos de fato para aquilo que será manifestado? Será que nós compreendemos que nós seremos reinos, nós somos reinos e sacerdotes, mas que nós estaremos na plenitude disso quando o nosso Senhor Jesus, o Cristo verdadeiro, único, se manifestar em glória? Será que nós temos essa percepção de que nós reinaremos com o Senhor? Será que nós temos a percepção que também, como aqui Salomão reinou, Davi reinou de forma literal, nós também reinaremos com o Senhor? Será que o nosso coração tem expectativa do reino que está para se manifestar? Ou nosso coração tem sido um coração cheio de tantas outras coisas? Um coração dividido? Não temos tido um coração íntegro? Irmãos, o que nós estamos realmente vivendo nesses dias? Qual é a nossa percepção de eternidade? Onde está o nosso coração? Lembre-se que o Senhor Jesus, dizendo no Sermão da Montanha, Ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro, irmãos? Onde está o nosso tesouro? Nós precisamos compreender que nós herdaremos um reino celestial. Nós precisamos compreender que o nosso coração precisa estar cada dia mais ligado com o coração do nosso Senhor. Lembre-se, eu colocarei o meu coração ali. Não foi isso que o Senhor disse a Salomão? O meu coração e os meus olhos estarão ali. Nós precisamos compreender sobre isso, que o coração do Senhor está na igreja. Ele não está no mundo, mas Ele está na igreja. Porque nós somos chamados para isso. Então, amados irmãos, sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Agora avance mais um pouco aí no capítulo 8, volta um pouco aí. Eu quero colocar para os irmãos como que essa atitude também de Salomão no que concerne a sua não integridade de coração também teve consequências na vida de Roboão e de Abias. Do verso 8 até o verso 54 nós vamos ver uma oração aqui que Salomão faz. E o verso 61 vai dizer assim para nós, irmãos: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor. Isso é Salomão orando ao Senhor pelo povo. Nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje se fez. Perfeito. Essa palavra aparece agora também, e eu vou apenas ler para os irmãos, no capítulo 11, verso 4, diz assim: porque aconteceu que, sendo Salomão velho, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai. O capítulo 15, verso 1 vai dizer: no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus. Ou seja, o que significa isso? Significa o coração de Salomão, o coração de Abias e o coração de Roboão não foi perfeito, não foi fiel para com o Senhor. Agora vamos abrir, irmãos, Provérbios 4 e vamos voltar aqui um pouco nesse texto de Provérbios 4. Lembrando que aqui a questão do pano de fundo é a integridade e a sinceridade do coração, um coração fiel. Quando nós olhamos para esse texto aqui de Provérbios 4, amados irmãos, nós vamos ver que Salomão, ele começa assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Ou seja, ouve.
ouve a instrução do pai. Pois vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque, aí ele vai falar dele. Por quê? Por quê? Porque eu era filho, tenro, na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Então Salomão está dizendo que ele era. Por isso que ele está dizendo assim: não deixe a minha lei. Ou seja, não deixe os meus estatutos. Não deixe aquilo que eu estou falando. E ele, o pai, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Retenha, ou seja, como se você te pegasse um reservatório e guardasse. Retenha no seu coração. Não retenha nos seus ouvidos. Não faça daquilo que você tem ouvido do Senhor apenas algo que fique jogado aos cantos, mas retenha. Como nós precisamos reter a palavra do Senhor no nosso coração. Como nós vamos fazer um reservatório da palavra do Senhor no nosso coração. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones a ela, porque ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E de fato agora para o verso 20 diz assim: filho meu. Interessante essa expressão que ele usa aqui, filho meu. A mesma coisa o Senhor fala conosco hoje: filho meu, filho meu. Porque o Senhor de fato nos constituiu filhos. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque elas são vida para os que as acham, saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E de fato, Salomão escrevendo isso, ele deve ter se lembrado daqueles momentos em que ele não guardou o coração dele, porque ele teve o exemplo na vida dele que foi seu pai Davi, um homem segundo o coração de Deus. Queridos irmãos, qual é o exemplo de vida que nós temos sido para nossos filhos? Talvez alguns dos irmãos aqui tenham filhos ímpios, ou filhos que ainda que o Senhor não ganhou o coração. Os nossos filhos, irmãos, eles vão olhar muito mais para as nossas atitudes do que para aquilo que falamos em relação à palavra. Claro que temos que falar sim da palavra, mas aquilo que fazemos e aquilo que somos em relação ao Senhor é que falará mais alto na vida deles. Então, qual é a herança que nós temos deixado para nossos filhos? Qual a herança? Porque o que vai contar, irmãos, naquele grande dia, não é se nós deixamos uma condição financeira para nossos filhos, não é se nós não deixamos uma boa educação. Claro que isso tem que, se possível, dentro daquilo que é possível, né? Porque às vezes tem pais também que o filho pede um carro, vou dar um exemplo aqui, pede um carro, os pais não têm condições de dar um carro, mas muitas vezes se endividam para satisfazer a vontade do filho. E não é isso que eu estou falando. Nós temos que dar as condições para nossos filhos baseado naquilo que nós podemos, não naquilo que nossos filhos querem. Se nós temos condições de dar uma bicicleta, é uma bicicleta que nós devemos dar. Porque também se nós demos uma moto, sem ter condições de dar uma moto, nós vamos estar sendo negligentes. E nós não vamos estar ensinando nossos filhos de maneira adequada. Mas sobretudo, irmãos, qual é o legado que nós temos deixado para nossos filhos? Quando nossos filhos chegam em casa, eles têm prazer de estar na nossa presença? Quando nossos filhos chegam em casa, eles querem ficar em casa? Ou dentro das nossas casas existem gritarias, dentro das nossas casas existem tantas coisas que afastam o coração dos nossos filhos. Então, qual é a herança
que nós estamos deixando para nossos filhos? Será que nós vamos chegar diante do Senhor, como Paulo falou para aquela igreja de Tessalonicenses, falando: a minha glória são vocês, a minha glória naquele dia será vocês? Será que nós vamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha esposa, aqui está meu esposo, aqui estão os meus filhos? É isso que vai contar, irmãos, naquele dia. É o legado de vida espiritual, de testemunho, de exemplo, exemplo de devoção, exemplo de consagração, exemplo de perseverança. Mas os meus filhos não estão indo, não importa, não importa. Você tem que permanecer, permaneça fiel ao Senhor, mesmo que seus filhos não vão, mas você tem que permanecer fiel. Seja de fato uma coluna na sua casa, seja de fato uma coluna na igreja, de perseverança, de fidelidade, de integridade, de sinceridade de coração. Aquilo que professamos com a nossa boca seja uma verdade nas nossas vidas, para que nossos filhos possam olhar para nós assim: não, mas você fala uma coisa e faz outra. Que nossos filhos possam olhar para nós e ver isso em nós, homens e mulheres com corações íntegros para o nosso Senhor. E é isso que Davi mostrou. Por isso que o Senhor fala assim: olha como andou Davi. E aqui Salomão está falando assim: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes das vidas. Será que nossos filhos, quando estão nessas casas, o que ele vê de nós? Quanto tempo ele vê que nós passamos em frente à televisão? Quanto tempo ele vê que nós passamos gastando com lazer, com trabalho? O que nossos filhos estão vendo em nós? Quanto tempo ele vê que nós gastamos com a palavra, com oração? O que nossos filhos estão vendo em nós, irmãos? Ou nós achamos que nossos filhos vão olhar exemplos lá fora e não vão copiar? Claro que vão. E se nós não andarmos nessa integridade de coração, nós não vamos ter condições de realmente sermos farol para nossos filhos. Então nós precisamos realmente considerar isso, irmãos. Nesses dias que se aproximam do fim, da volta do Senhor, nós precisamos conduzir nossas famílias com exemplos. Nós precisamos conduzir nossas famílias. Se você tem recebido iluminação do Senhor, se você tem recebido revelação do Senhor, no que você deve permanecer, então permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele cumpre toda a sua palavra. Ele disse para Davi que Salomão assentaria no trono, e ele se assentou no trono. Mas Salomão não permaneceu com o coração perfeito, com o coração íntegro ao Senhor. E nós devemos permanecer, irmãos. Havia, sim, um coração piedoso em Salomão, mas ele não considerou isso. Por isso que nós vamos ver assim que, olhando para esse texto ali de 1 Reis 11, nós vamos ver que sempre, mais de 3 vezes, a palavra perversão ou perverteram aparece mais de 4 vezes. Salomão se prostrou a outros deuses. Ele não considerou o seu chamamento. Ele não considerou o seu chamamento. Nós precisamos considerar nosso chamamento, irmãos. O nosso chamamento é um chamamento celestial. Nós precisamos considerar, guardar nosso coração para aquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para algo realmente muito acima daquilo que pensamos ou imaginamos, irmãos. Irmãos, nós estamos, aqui é uma posição agora de reino, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a posição que você está, essa é a posição que nós estamos em Cristo, assentados juntamente com Cristo. Então nós temos que considerar isso, irmãos, para que nosso coração não seja pervertido, como o coração de Salomão foi pervertido por aquelas mulheres que conduziu ele para adorar outros deuses. E nós vamos ver que quando Salomão fala que ele adorou ou seguiu Astarote, porque Astarote fala de uma deusa da fertilidade humana, de práticas obscenas que contaminava os princípios judaicos da época. Isso era Astarote. E Salomão seguiu, porque as mulheres perverteram o coração de Salomão.
Mas onde está o problema? Estava nas mulheres? Não, estava que Salomão não permaneceu fiel. Então, às vezes, na nossa vida diária, na nossa vida familiar, qualquer que seja, nós tendenciamos muitas vezes a colocar a culpa em alguma coisa. Mas eu entrei nesse caminho aqui, Senhor, porque a pessoa fez isso comigo? Não. A questão de guardar o coração é a questão de responsabilidade minha e sua. Guardar o coração significa você que tem que ser responsável, e não colocar a culpa nas circunstâncias, nas pessoas, nos momentos, nas coisas. A questão de guardar o coração é a questão de responsabilidade individual. Então muitas vezes, mas esse meu filho é assim, esse meu filho é assado, então... Mas guardar o coração é uma questão sua e uma questão minha. Mas Salomão não observou isso. Ele deixou seu coração ser pervertido. Então seguiu Astarote. Ele seguiu a Quemos, ou seja, sacrificava humanos, esse Deus. E nós sabemos também que Salomão, ele fez um templo a um Deus. Também está registrado no capítulo 11. Como que alguém que fez o templo, que o Senhor disse que ele faria esse templo, como que agora ele fez um templo ao Senhor, e agora ele faz um templo ao Deus Quemos? Como isso é possível, irmãos? É possível. É possível. É possível muitas vezes nós estarmos no Senhor, mas nós andarmos adorando outros deuses. É possível nós acharmos que estamos certamente corretos no Senhor, mas temos o coração totalmente desviado do Senhor. É possível. Porque se aconteceu com Salomão, não se engane, pode acontecer comigo e acontecer com você. Se nós não mantermos um coração integral, um coração sincero diante do Senhor. Por isso nós temos que falar como Davi falou: sonda-me, ó Deus, sonda-me. O Senhor precisa sondar nossos corações, irmãos, todos os dias. Sonda-me, ó Deus, sonda meu coração, prova-me, Senhor. É o Senhor quem faz isso, irmãos, é o Senhor quem faz isso. Então, irmãos, o Senhor, Ele desprezou aquilo para o qual Ele tinha sido chamado. Ele desprezou, e a partir de então, nós vemos na história de Israel, em sequência, mais 20 anos. Por que mais 20 anos? Nós sabemos que Salomão reinou 41 anos. Depois vem seu filho, Roboão, que reinou 17 anos. Em seguida vem Abias, que reinou mais 3 anos. Ou seja, olha o tempo em que a integridade de coração desses homens ficaram longe do Senhor. Por um período muito grande, irmãos. E aí então nós temos que ver agora essa aplicação dessa questão da herança. A herança que nós temos deixado aos nossos filhos. Paulo, quando escreveu a Timóteo, Paulo chama de Timóteo verdadeiro filho na fé. Paulo chama Timóteo de meu filho amado. Paulo chama Timóteo de meu filho. Em 2 Timóteo 2, 22, diz assim: segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Um coração puro, um coração sem mistura. Nós temos que seguir a paz, a justiça, a fé, o amor, com os que, junto com aqueles que, com o coração puro, invocam ao Senhor. E eu volto a perguntar para nós, os nossos filhos, e eu coloco um pouco a mais, aqueles que estão no nosso dia a dia, eles têm visto um coração puro diante de nós, ou através de nós? Será que o nosso coração realmente tem sido um coração puro, sem mistura? Não tem sido um coração sem divisão? Um coração que uma hora está se decidindo pelo Senhor, mas que de repente é levado para um outro caminho, porque apareceu algo que tomou esse coração. Por isso, irmãos, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você caminha, cuidado com o que você lê, muito cuidado, porque isso pode formar dentro de você opiniões que muitas vezes estão em desacordo com a palavra de Deus. Coloque tudo à luz da palavra de Deus,
Examine tudo à luz da palavra de Deus. Lança ao teu coração a presença de Deus, para que o Senhor venha com a luz do Espírito Santo e identifique aquilo que não está de acordo com um coração sincero. É isso que nós precisamos, irmãos, nesses dias. Corações íntegros para com o Senhor, coração puro para com o Senhor. Porque a mesma coisa, Paulo dizendo a Timóteo, vai assim: sabe porém, que nos últimos dias, virão tempos difíceis. E se o nosso coração não é um coração íntegro, não é um coração sincero diante do Senhor, nós podemos correr o risco de andar por caminhos adversos, andarmos por caminhos que realmente constituem outros deuses na nossa vida. Nós podemos aqui enumerar vários caminhos, e esses caminhos que tomamos em nossas vidas são caminhos que aqueles que estão conosco estão observando. Aqueles que estão conosco estão observando, principalmente na nossa família. Quando Davi estava para morrer, isso está registrado ali em 1 Reis, ele fala assim para Salomão: coragem, ser homem, coragem. Nós precisamos de coragem, homens de coragem nesse tempo do fim, homens que se levantem na sua vida familiar, homens que se levantem na vida da igreja, homens de coragem. E na palavra, homens, realmente homens com H maiúsculo. É isso que nós precisamos esses dias, homens, nas nossas casas, na vida da igreja. É isso que nós precisamos, considerar isso aos pés do Senhor, porque Davi falou: seja corajoso, seja homem. Será que o Senhor tem achado isso em nossas vidas? Sabe quando o Senhor olha para nós, homens, Senhor, o que o Senhor acha em nós na nossa casa? O que o Senhor acha em nós na vida da igreja? O que o Senhor tem achado de nós? Mas o Senhor vai requerer isso de nós. O Senhor vai requerer de nós a integridade do nosso coração. Ele vai nos dar segundo a medida que nós merecemos. E eu digo para os irmãos: não coloquem o Senhor à prova. Não tratem as coisas do Senhor de maneira leviana. Não achem que o Senhor é brincadeira. Não achem que o Senhor é apenas um parque de diversões. Não achem que o Senhor é apenas aquele pai bondoso que dá presentes a seus filhos de forma irresponsável. O nosso Deus é um fogo consumidor. E Ele vai tratar cada um segundo aquilo que merece. Ele tratou assim com Salomão. Ele disse: eu vou rasgar o reino de suas mãos. Eu vou dar ao seu servo. E foi o que aconteceu quando o profeta Aías encontra Jeroboão naquele caminho e disse: olha, eu estou com esta túnica, rasga essa túnica em 10 pedaços. Ele rasga aquela túnica em 10 pedaços assim: o reino será dividido em 10 e será dado a você. Por quê, irmãos? Porque Salomão não foi homem de coração íntegro à presença do Senhor. Ele não considerou o chamado dele para ser rei com coração íntegro. Após mais de 20 anos que passa o reinado de Roboão e Abias, vem Asa, e a palavra vai dizer: Asa teve um coração bom, andou nos caminhos do Senhor. Asa restaura aquilo que está no coração de Deus. Quantos passam pela vida da igreja e por não ter um coração íntegro, deixam seus rastros de destruição? E muitas vezes o Senhor tem que levantar homens e mulheres com corações íntegros para restabelecer o seu testemunho. Mas sabe de uma coisa: o Senhor edifica a sua igreja. Ele tem um testemunho porque a igreja é dele. E haja realmente o que há de acontecer, o testemunho do Senhor será mantido pelos corações fiéis a Ele. O remanescente existirá naqueles corações fiéis a Ele. Por isso, queridos irmãos, não brinquemos com o Senhor. Não vamos colocar a palavra do Senhor ao lado. Vamos considerar aquilo que o Senhor tem falado. Porque Salomão não manteve esse coração. Por isso que nós precisamos olhar aqui um texto. 1 Reis capítulo 14, verso 24. 14, 21. Então agora Salomão colhe através da vida de seu filho as consequências dos seus pecados. Olha o verso 21 de 1 Reis do capítulo 14. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. Na cidade
que o Senhor elegera de todas as tribos para pôr ali o seu nome, ou seja, o Senhor escolheu Jerusalém para colocar ali seu nome, e Roboão estava ali reinando. Agora o verso 22. E fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu o provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais. Ou seja, agora Roboão aumenta os pecados. Porque também, verso 23, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes, ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Verso 24, havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ou seja, durante 17 anos, irmãos, a idolatria através de Roboão foi algo realmente muito acima daquilo que tinha já acontecido na época de Salomão. E o que aconteceu? Roboão provoca então o zelo do Senhor. E quando nós olhamos para essa questão de provocar o zelo do Senhor, Paulo vai dizer aos Coríntios, lá na sua segunda carta: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, nós temos que ter um coração de zelo para com as coisas do Senhor, principalmente quando nós tratamos das coisas da igreja. Nós temos que entender que nós estamos inseridos dentro de uma transformação para sermos apresentados a Cristo como a esposa pura. Mas Roboão não considerou isso também. Ele fez prostitutos cultuais, perverteu o caminho naquele lugar que o Senhor tinha escolhido para habitar, Jerusalém. Irmãos, quando nós olhamos muitas vezes para a vida do cristianismo hoje, em alguns aspectos, o cristianismo se tornou um prostituto cultual. Pervertem o caminho do Senhor. Mas o Senhor vai pedir contas de tudo isso para aqueles que não têm mantido um coração íntegro, principalmente para aqueles que conduzem o povo, para aqueles que deveriam ser modelo para o rebanho, para aqueles do qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. O Senhor vai requerer, sim, porque a igreja do Senhor, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. É isso que o Senhor Jesus está fazendo com a sua igreja, porque ela é, sim, aos olhos de Deus ela é. Mas ai daqueles pastores, e eu coloco pastores aqui não no título pastores, mas no sentido da função. Ai daqueles que têm pervertido o caminho da integridade, da singeleza de coração. Ai desses que conduzem as suas ovelhas, que conduzem as ovelhas do pastor totalmente fora, porque foi o que Roboão fez aqui. Roboão então conduz aquele povo para caminhos de perversão, caminhos de idolatria. Que o Senhor realmente tenha misericórdia, irmãos, de nossas vidas, para que nosso coração possa ser um coração íntegro diante do Senhor. E quando então nós olhamos para a vida de maneira bem rápida aqui, para a vida de Abias, o próximo da geração. Olha o capítulo 15 agora, verso 3 de 1 Reis, diz assim: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus. Ou seja, a mesma coisa agora também acontece com Abias, uma sequência de pecados, uma sequência por não manter um coração íntegro, um coração fiel ao Senhor, porque Abias não sabia o que era o compromisso de Deus com a sua palavra, a qual ele desprezava.
Ele não sabia, irmãos, o que era compromisso. Por isso que o caráter dos pais é reproduzido em seus filhos. Nós temos que se mantermos fiéis. Nós precisamos mantermos fiéis, irmãos, para aquilo que o Senhor nos chamou. Um coração puro, um coração íntegro, primeiramente para com o Senhor, claro, mas sobretudo, sermos um testemunho de devoção, um testemunho de consagração, um testemunho de pureza neste mundo perverso e maligno. Que os nossos olhos sejam olhos puros, que os nossos ouvidos sejam ouvidos puros, que o nosso falar seja um falar puro, que a nossa boca, ao proferir palavras em nosso lar, sejam palavras de edificação, sejam palavras de realmente ânimo para os nossos, que sejam palavras que realmente os nossos possam ser edificados por aquilo que falamos, que sejam palavras de amor, palavras de docilidade, que seja o próprio Senhor falando através de nós. Longe de vós toda gritaria, blasfêmia, ira, longe de vós, irmãos. O mundo pode estar num caos, e como de fato está, mas que nossa casa seja um oásis para aqueles que estão conosco, que a nossa casa seja um local de amor, um local realmente de paz, de tranquilidade, porque no mundo nós não teremos paz, no mundo não há paz. E não pense que trocando A ou B vai trazer paz. Quando dizer paz e segurança, eis que virá sobre vós repentina destruição. Paz e segurança, duas palavras que o mundo tem procurado, paz e segurança. Observem, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Paz e segurança. Não existirá a verdadeira paz neste mundo enquanto o nosso Senhor Jesus não voltar. A verdadeira paz nós só teremos num novo céu e nova terra, restaurados pelo Senhor. Mas dentro de nós tem a paz que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Os irmãos se lembram que quando o Senhor Jesus, ao ressuscitar, Ele aparece àqueles discípulos, lá em João 21 vai registrar, Ele aparece àqueles discípulos e fala assim o texto que eles estavam com medo. E o que o Senhor diz quando Ele chega entre eles? Paz seja convosco. 3 vezes o Senhor diz assim, paz seja convosco, porque nós só teremos paz no Senhor e o Senhor habitando em nós. Ele é a nossa paz. Neste mundo nós não teremos paz. E certamente esses três reinados aqui, Salomão, Roboão e Abias, não foi um reinado de paz para aquele povo, porque o Senhor não estava mais ali no sentido abençoando, porque os seus corações não estavam mais íntegros. Irmãos, não é só pegar a Bíblia e vir para as reuniões, não. A questão é, esta palavra tem tido efeito nas nossas casas? Nossas casas têm sido um ambiente de paz? Ou será que não? Será que na nossa casa o trono do Senhor está estabelecido? Mas eu sou sozinho naquela casa, ainda não são todos do Senhor? Permaneça fiel. Permaneça. Seja você, na sua casa, aquele que vai modificar o ambiente da sua casa. Seja você aquele que o Senhor chamou primeiro para ser luz naquele ambiente. Seja você, seja eu, sejamos nós realmente esse povo de coração íntegro, esse povo de coração sincero, esse povo de coração fiel ao Senhor. Como disse, irmãos, às vezes a regra ela tem as suas exceções. E se nós olharmos para a vida de Samuel, o texto vai nos dizer que os filhos de Samuel não andaram segundo o caminho de Samuel. O texto diz isso, mas Samuel permaneceu fiel. Que nós possamos permanecermos fiéis. Eu gostaria apenas aqui de deixar um texto ou uma frase que o irmão escreveu. Chama o irmão A.W. Pink. Ele diz assim: a tarefa que Deus confiou aos pais não é fácil.
em especial nestes dias excessivamente maus. Entretanto, poderão obter a graça de Deus se a buscarem com sinceridade e confiança. As Escrituras, a palavra de Deus, nos fornecem as regras pelas quais devemos viver as promessas das quais temos de nos apropriar e precisamos acrescentar as terríveis advertências, para que não realizemos essa tarefa de forma leviana. Então, queridos irmãos, o Senhor confiou a nós uma tarefa. E as regras para essa tarefa estão na sua palavra. Então, o que nós devemos fazer? Devemos viver segundo as regras. Talvez aqui a palavra regra não é mais adequada, mas segundo os mandamentos, aquilo que o Senhor está na palavra dele, para que possamos cumprir a tarefa que o Senhor nos incumbiu. Mas sobretudo, irmãos, que tenhamos um coração fiel, não tenhamos um coração dividido, um coração que possa ter outros deuses, assim como teve Salomão e se estendeu através de Roboão e através de Abias. Que o Senhor nos ajude para que assim possamos responder a Ele. Se assim o Senhor nos permitir, nos dar graça, nós vamos ver essa aplicação agora no Novo Testamento, nessa questão de guardar o coração, principalmente através daquilo que o Senhor Jesus deixou escrito para nós nos Evangelhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, obrigado por esse tão grande privilégio que nós tivemos aqui nesta manhã, de ser ensinado pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente darmos a Ti um coração íntegro, sincero. Não temos um coração de maneira dividida para com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos realmente, totalmente consagrados a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja um coração integral, Senhor. Sem, ó Deus, disputar com qualquer outra coisa neste mundo. Nos livra, Senhor, de um coração mau. Nos livra, Senhor, de um coração perverso. Que nos afaste do Deus vivo, Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.